Olá, nós estamos mais uma vez reunidos, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da FEEGO, o NEP, hoje em parceria com o NEP da cidade de Jataí. Nós iremos ter uma grata satisfação em conversar com nosso amigo Simão Pedro Lima sobre o tema As Parábolas de Jesus e a Reeducação do Espírito Imortal. Então, vou passar rapidinho para que todos se apresentem. Olá, eu sou Ivana Raiski e eu destaco o ensinamento de Jesus, bem-aventurados os simples. Sou o Marcos Rezende do Paz em Jesus e estou participando para aprender sempre. Olá, eu sou Régina da Federação Espírita de Goiás e destaco a lembrança sempre feliz de Jesus como nosso modelo e guia. Olá, sou o Bruno, participante do grupo do NEP, e hoje eu trago a humildade de Jesus, né? Onde mais de um está, Jesus está. Então ele está nos acompanhando. Olá, eu sou José Martins, do NEP de Jataí. Eu destaco a importância do aprendizado nosso do Evangelho para nos educar. Olá, eu sou Elmes, do NEP de Jataí, e trago a ideia de o que buscais. Olá, meu nome é Sanduli, de Jataí. Destaco também a importância de Jesus para todos nós neste processo de educação. Olá, meu nome é Tassiane, também do NEP de Jataí, e grata estou pela oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus. Olá, eu sou o Felipe, do NEP de Goiás. Agora estamos começando um trabalho do NEP de São Paulo, em Presidente Prudente. E eu trago a frase de amai-vos e instruí-vos. Muito bem, Eusita, agradecendo a presença de todos e com Jesus sempre. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que abre o capítulo do Cristo Consolador em O Evangelho segundo o Espiritismo. Simão, o que você pode trazer para nós, motivando-nos para que esse estudo das parábolas realmente seja um processo de reeducação para nós todos? Olá a todos, é um prazer estar com vocês, do NEP aqui, eu vou falar NEP de Goiás, né? Jataí aqui da Federação, e Presidente Prudente. E quando se fala em Jesus, se fala em ensino de vida, né? Todos os seus ensinamentos é para vivermos melhor, para entendermos a vida. E o método de parábolas é porque a parábola ela fala a realidade que as pessoas vivem. A parábola é uma forma que você encontra de ensinar a partir de uma ideia que passou-se a chamar construtivista, mas a ideia em que você constrói um conhecimento a partir da base que a pessoa já tem. Então a parábola é um ensino eficaz, porque não fala nada fora de uma realidade vivencial. Então, as parábolas de Jesus, elas trazem os ensinos de forma profunda, mas fácil de entender. Fácil porque as pessoas vão fazer as analogias com as suas próprias experiências, com os seus próprios costumes. E um outro detalhe da parábola é porque a parábola ela é atemporal. Ela, em quaisquer épocas, ela pode ser interpretada. E os costumes eles vão se modificando, mas eles vão se edificando, sedimentando a partir de costumes outros. Então a parábola ela vai se desdobrando ao longo do tempo. E aí você busca outros elementos, né? Você busca outras características que aproximam aquela parábola no tempo distante a realidades presentes. E sempre Jesus utilizava elementos comuns, ou seja, a profissão, a família, a relação familiar, pai-filho, mãe-filho. Então ele usava isso por quê? Porque esse tipo de relação ela não desaparece com o tempo. Então esse é um dos elementos fortes nos ensinos
por meio de parábolas. Tanto que Kardec opta em colocar algumas parábolas quando vai apresentar o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente por isso. Ela vai dando um certo corolário, né, ao processo de entendimento. E aí vem o ensino profundo, o ensino propriamente dito cognitivo, e a parábola para arrematar ou para dizer, olha, aplica-se dessa forma, ou aplica-se nesse contexto. Então, essa é a ideia de parábolas. E por que isso também? Porque exige menos conhecimento cultural e mais conhecimento vivencial. E Jesus, quando ele foi perguntado justamente por que ele falava em parábolas, ele foi trabalhar justamente isso, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, mas vivenciando aprendem. Então ele vai trazer esses elementos comuns. Ele não põe nada diferente de uma realidade que todas as pessoas conhecem, todas as pessoas conheciam. Como hoje talvez nós não usemos muito parábolas para ensinar, mas usamos muito ditados. E os ditados são resumos de parábolas, ou seja, são resumos de coisas de vida, que você traz, né, e dentro de culturas. Né? Quando você diz assim, não caiu a ficha, a pessoa mais velha um pouquinho da época da telefonia de ficha vai entender que o diálogo só é clareado, só é inteligível quando você ligava e a ficha caía, que a ligação completava. Então você usa esse elemento, olha, você tem que virar o disco. Por quê? Porque antigamente para o disco, para olhar, escutar tinha que ser de dois lados, então você tinha que virar o disco. O que é isso? Você está falando demais, muda de assunto, muda a repetição. Então essas coisas são também da cultura. E Jesus, o rico é isso, é que ele usou a cultura popular, a cultura das pessoas simples, para poder entender uma mensagem que os doutores da lei transformavam-na complexa. Por isso, em outro momento, Jesus foi dizer, graças te dou ao meu Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Não o ensino puramente dito, mas o conteúdo escondido. Por quê? Porque esses doutores ficavam na superficialidade da lei em cima da letra. E a ideia de Jesus era mostrar o que estava por trás dessa letra. E para isso tinha que ter a simplicidade vivencial, para entender esses elementos. Então é por isso que o ensino do Cristo em parábolas foi rico. E tanto foi que nós estamos falando delas agora há mais de 2.000 anos. Há mais de 2.000 anos. Ótimo, Simão. E pegando esses seus conceitos, vamos propor um desafio se você aceitar. Você falou em atemporalidade, em atualidade e precisão de ensinos. Então, veja bem, a parábola do festim das bodas, como é que você traria a analogia ou a atemporalidade ou a análise dela, pegando o foco de agora, a transição? Veja, resumidamente, o conteúdo da parábola é estar atento aos sinais, estar atento aos convites. Porque o que foi a parábola? Uma recusa a convites e vários feitos. Então, esse aspecto hoje é a mesma coisa. Nós temos que ler, que interpretar as coisas que estão acontecendo. Quando diz a transição, o que é transição? Transição é uma conjuminância de valores que se contrapõem, mas convivem. Nós chamamos de forças de conservação e forças de transformação. Então elas convivem em um certo momento. E quando convivem, você não consegue dizer, você não pode afirmar qual é a característica daquele momento. Então o mundo em transição, ele tem elementos anteriores e tem elementos novos, mas nenhum dos dois justapõe. E aí cada um se mostra de uma forma diferente. Então nós temos ao mesmo tempo elementos materializantes e elementos espiritualizantes. E aí é a hora de entender o recado, entender o convite. E ao mesmo tempo essa parábola, veja, por isso que eu disse que ela é atemporal. Jesus também falou de coisas acontecidas na parábola, de coisas que estavam acontecendo e de coisas que iriam acontecer em curto espaço de tempo, em coisa de anos apenas. Ele fala dos primeiros mensageiros enviados pelo rei,
que as pessoas foram para os seus trabalhos, continuaram trabalhando e não deram ouvidos. Ele se refere a esses profetas que chegaram primeiro, antes dele, que trouxeram mensagens, não só na Palestina, vários que trouxeram mensagens edificantes, mas teve um povo que continuou no seu trabalho, não deu atenção. O Senhor manda o próprio Filho para convidar, Jesus se refere a ele mesmo, vindo para ele fazer o convite, e na passagem, no momento que fala do Filho, diz, as pessoas não deram ouvidos, continuaram nos seus trabalhos e mataram o Filho. Ele mostrava esse processo, e depois o Senhor mandou outros mensageiros para ficar nas esquinas, convidando a todos. Ele se referia a Paulo, ele se referia a esses que vieram, principalmente Paulo. Porque Paulo era chamado o apóstolo dos gentios. E o ficar na esquina, a esquina é um local onde você é visto por todos os lados. Você não tem um lado. Então ele era o apóstolo do gentio, para convidar a todos. Então veja que na parábola, ele conta, aconteceu isso, está acontecendo isso e vai acontecer isso. Essa é uma das parábolas de predição que Jesus trabalha. E trazendo para os dias atuais, é justamente isso, continuamos tendo convites, continuamos tendo mensageiros não identificados, pessoas, mas continuamos tendo. Nós temos uma repetição. Veja, nós temos o Ideário Espírita que veio trazendo um convite, não personalizado, não em cima de uma pessoa. E vejam, tanto não em cima de pessoa, que quando Kardec diz ao Espírito de Verdade, e se eu não aceitar essa missão? Qual a resposta que o Espírito de Verdade dá? Outros te substituirão, pois os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Então veja, vai mudando, então a ideia vai prevalecendo. E a doutrina espírita é um corpo de ideias, que nós chamamos corpo doutrinário. E esse corpo doutrinário, ele prevalece, com as pessoas, sem as pessoas e apesar das pessoas, mas ele prevalece. Então, esse é o elemento que eu disse atemporal. Você consegue transitar e, ao mesmo tempo, temporalizado, dizendo, olha, não vai adiantar muito agora, mas daqui a pouco chega outro, e olha o hiato que ficou. Se nós olharmos no andar, né, da história, nós tivemos Paulo, a quem devemos agradecer pela propagação, tivemos os apóstolos que cada um foi para um lado, com menos precisão de dados, como Paulo, porque Paulo foi narrada cada viagem, Pedro foi narrada cada viagem, os demais foram pregar, né? Eles entenderam aquela do ide e pregai. E aí, por tradição, por costumes, por históricos verbais, e até informações espirituais, algumas vezes, foi indicando onde para cada um foi, né? Para onde cada um foi. E aí foi abrindo. Mas nós tivemos depois uma era chamada era apostólica, apologética, que é aquela era dos chamados pais do pensamento da igreja, entendendo a igreja não como instituição, mas como aquela eclésia que o Cristo e o próprio Paulo havia estabelecido. E esses, como Ambrósio, Santo Anselmo, Alfonso, esses eram Crisóstomo, esses eram pensadores que trabalhavam com pureza de pensamento e deixaram a informação. E depois ficamos com um hiato de centenas de anos, de séculos. Que hiato é esse? Um cristianismo sem Jesus, sem apóstolos, sem, entre aspas, doutores, ou seja, aqueles que resolveram estudar a mensagem na origem, e ficamos apenas um cristianismo de religiosos. E esse ato permitiu tantas variações. Ou seja, o convite foi mudando, o entendimento do convite foi mudando. Os convidados foram fazendo outras opções. Tivemos aqueles convidados que, valendo-se do convite, ficaram maior, queriam ficar maior do que o senhor do convite, ou seja, quando o Estado passou a ser teocrático, quando a religião passou a ser politizada, né, desde o Império Romano, lá do século IV, e assim foi seguindo, né, e chega depois mais um outro convite no século XIX para nós, um convite não pessoalizado, né, para dizer, olha, é para todos.
E é interessante porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, ele não disse, você tem que vir após mim, aquele que quiser. Ou seja, é um convite, aceita se quiser. E Kardec escreve da mesma forma. Quando olhamos o livro Obras Póstumas, no capítulo que trata da constituição do Espiritismo, ele escreve, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções. É o mesmo convite que Jesus fez. Então, o convite continua sendo feito. E dentro do próprio meio espírita, nós temos não acréscimos, não é isso. Nós temos desdobramentos daquilo que os espíritos trouxeram para o Kardec. Como o desdobramento no entendimento do ensino moral, ou seja, dos evangelhos, nós temos espíritos que foram desdobrando. Não foram acrescentando, não foram inventando, eles foram desdobrando, desvelando. É como se houvesse um rolo que foi sendo desenrolado e foi virando um tapete, ou seja, um caminho para a gente seguir. Que entra, por exemplo, a figura de Emmanuel. Quando ele então traz as explicações, entra uma figura como Dona Amélia Rodrigues, que vai narrar fatos que são significativos e não constam nos evangelhos. Então, tudo isso, né, são os desdobramentos dos convites, e continuamos recebendo convites. Então, essa parábola é o eterno convite, que nós temos que fazer as escolhas. E aí nós é que devemos aceitar ou não. É o que encerra a parábola com relação aos trajes, né? E 2 não estavam trajados devidamente. O que é o estar trajado devidamente? É o estar preparado, é o estar convicto, é o estar em condições de seguir. E eram só 2, ou seja, vários outros estavam trajados, mostrando que, embora possamos pensar diferente, analisando talvez o impacto social que é divulgado, mas a grande maioria está em condições. Mas estão ainda naquela condição assim de para onde vamos, né? Para onde vais, né? Como a expressão de Pedro, né? Covardes, não estão sabendo para onde ir, mas querem ir. Então o preparo existe, está faltando agora só a orientação, o entendimento. E aí sim o traje nupcial vai ser vestido. Que nós hoje estamos no meio da festa, estamos aguardando alguém dizer está ou não com o traje nupcial. E esse alguém é a nossa condição de consciência. Simão, aproveitando aí o aspecto atemporal das parábolas e de todos os ensinamentos deixados, e sabendo, né, claro, ratificando de que esse é o roteiro para que a gente possa participar do banquete que vai ser oferecido, se estivermos trajados para isso, né, corretamente, eu gostaria que você nos ajudasse na seguinte temática. A gente, às vezes, tem o convite. De fato, nós temos o convite diariamente. Mas, se nós estivéssemos falando de aspectos linguísticos como cair a ficha, trocar o disco, nós recorreríamos aos nossos pais, aos nossos avós, que muitas vezes estão até participando dos nossos grupos de estudo. Mas muitas vezes nós nos deparamos com expressões ou com entendimentos que foram escritos há 2000 anos. E torna-se um pouco difícil o entendimento, dado que nos falta algum subsídio. O que você recomenda? Como você acha que o estudo... eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tudo que vai ser estudado, você precisa estudar não somente o conteúdo, o contexto, as condições e os objetivos. Ou seja, o contexto é a realidade existencial daquele momento. As condições são os recursos que se tinha para poder trabalhar. E o objetivo é aquilo que se quer com o ensino. Então, mesmo que sejam coisas do passado, vamos dar o exemplo dos trabalhadores da vinha, né? Ninguém de nós aqui, na região que nós vivemos, trabalhamos com uvas. Né? Ninguém aqui entende de uvas, vamos dizer assim.
Mas Jesus trouxe uma realidade de trabalho, e todos nós trabalhamos. Todos nós temos o nosso serviço, que seja do jovem o estudo, que é o seu trabalho, né, o estudante, tanto que quando ele vai preencher uma ficha, profissão estudante, então ele também trabalha nesse aspecto, o trabalho de aprimoramento. E aí a parábola ela deixa de ter o contexto de vinhateiros e passa a ter o contexto de trabalhador. E, ao mesmo tempo, o trabalho, quando você analisa, qual é a função do trabalho? É o ganho material? Sim, mas é o se sentir útil também, é o se sentir produtivo, é você se sentir convivendo numa estrutura maior social. Então, ali você já começa a observar o seguinte, eu tenho que ver o trabalho. E para o trabalho, o bom trabalhador, ele tem que ter identidade com o trabalho. E a identidade com o trabalho independe de tempo, de quantidade. É uma identidade que depende de boa vontade, que depende de envolver-se, de entusiasmar-se com aquilo que faz, de gostar. E essa parábola ela nos mostra esses elementos. Quais elementos? Aquele que foi chamado para ir e disse que ia e não foi. E aquele que foi chamado para ir disse que não ia e foi. Muitas vezes, do imediato, nós mostramos uma falta de vontade. Mas depois nós paramos para pensar e buscamos a nossa essência. E aí fazemos, apesar de não ter querido no primeiro momento. Outras vezes nós nos desanimamos ante aquela dificuldade aparente que possa surgir e eu assumo meus compromissos e não vou. E associando isso, voltamos a um outro trabalho que Jesus apresenta na parábola dos trabalhadores da última hora, mostrando agora um outro elemento. Né? Não disse onde ia trabalhar, não interessa mais, mas foi completar, foi mostrar que além daquela revisão de conceitos de boa vontade, eu vou, não vou, eu vou e não vou, eu não vou e vou, tem aquela de, agora não dá tempo de fazer muita coisa a mais, para que eu vou começar agora? Por que eu vou começar o meu trabalho agora? E, no entanto, as pessoas foram. Agora, a resposta quando chegou o convite a esses últimos, por que não estão trabalhando? Porque ninguém nos chamou, ninguém nos assalariou. Ou seja, eu estou pronto, estou aguardando, estou aqui disposto, só aguardando a oportunidade. E quando a oportunidade chega, eu vou exercê-la, não me interessa se por muito tempo ou por pouco tempo. Você traz isso para o trabalho de vida. Não interessa a idade que eu tenho, não interessa o tempo que me falta, interessa o que eu posso fazer. Quando ele vai, por exemplo, não em parábolas, mas num fato, uma distribuição de alimentos, ele vai dizer, com relação aos pães, por exemplo, Senhor, a multidão está faminta. E ele faz a pergunta, quantos pães nós temos? Ele não faz a pergunta de quantos pães nós precisaremos. Ele faz a pergunta de quantos pães nós temos, ou seja, o recurso. Qual o recurso que eu tenho? É esse, então é com esse que eu trabalho. Eu não tenho que dizer, olha, eu não posso fazer porque me falta recurso. Não, eu posso fazer porque eu já tenho parte do recurso. Então ele quis mostrar isso, que é o quê? Disponibilidade e vontade. Mas ao mesmo tempo, na mesma situação, ele diz o que aos discípulos depois de resolvido uma questão quantitativa. Né? Ou seja, a quantidade de pães. Ele diz então aos discípulos, dai vós mesmos a eles de comer. Quer dizer que o trabalho é pessoal, não é outro que faz por mim, só eu posso fazer por mim. Então isso independe se é antigo ou se é novo. Eu tenho que buscar qual é o sentido que foi trabalhado, qual é o assunto que está sendo trabalhado. Não é vinha, não é multiplicação de pão, não é um trabalho manual, é o servir, é o estar disponível. E isso eu não preciso lembrar da época do meu pai, a época da minha mãe. Eu tenho que lembrar da época que eu estou. E a pergunta que vai chegar a mim é, eu estou disponível? Eu estou me colocando para isso? E é interessante porque quando você olha algumas sugestões do ponto de vista agora material, ou seja, dos elementos de incentivo, que chamam erroneamente de motivacionais, para o trabalho na área digamos, profissional, as pessoas dizem isso, que você precisa investir em você mesmo. E o primeiro tópico do autoinvestimento, disponibilize-se.
Agora, Jesus falava isso lá atrás. Está disponível. Disponibilize. Comprometa-se. Dai vós mesmo a ele de comer. E isso você vai encontrar em livros de teoria da administração. Agora é atemporal. Ele falou isso lá atrás. E as pessoas fazem agora. Então, a força, né, do ditado, a força do ensino, se eu buscar o contexto, eu clareio o porquê que ele falou daquele jeito. Mas se eu tentar entender o objetivo, aí sim eu não preciso mais de conhecer aquele fato. Eu começo a desdobrar em verbos, né? Disponibilizar em ação, né? Disponibilizar, fazer, dedicar, entender. Então é isso que eu chamei de atemporal. Você pode buscar sem saber o que está acontecendo. Perfeito, Simão. E aí a gente se recorda daquela motivação perene de Jesus. Ouça quem tem ouvidos para ouvir, veja quem tem olhos para ver. Então, quer dizer, nós continuamos os mesmos, precisando melhorar a nossa percepção para entender melhor a mensagem do Cristo, que é realmente a diretriz para as nossas vidas. Gente, infelizmente, estamos chegando ao final. A gente ficaria aqui, né? Mas ainda temos mais uma colocação da Régina. Vamos ver, por favor. É que sobre essa questão atemporal, eu acho muito importante a gente lembrar que em todo estudo do Espiritismo, e principalmente do Evangelho, a gente tenta buscar o Consolador prometido por Jesus. Então, nós não podemos apartar o estudo dos Espíritos em momento algum, né? E Emmanuel nos lembra, no Evolução em Dois Mundos, eu acho que no capítulo 3, né, tem uma fala dele, quando ele fala da evolução do princípio inteligente, que leva 1,5 bilhão de anos. E depois, mais à frente um pouquinho, ele fala que os conhecimentos psicológicos, quando o livro foi psicografado, em 1940 e alguma coisa, datavam de 200 mil anos. E aí eu me pergunto, a gente deixa a pergunta assim, que são 2.000 anos em relação a 200 mil anos, que ele fala que 200 mil anos era um fato recente, né? Então, esse atemporal a gente tem que entender como atemporal mesmo, e o ensino que Jesus deixou é absolutamente atual. Nós que medimos o tempo de forma diferente, né? André Luiz, na Evolução em Dois Mundos. Era só essa lembrança que me ocorreu aqui. Eu falei, a gente não pode esquecer esse detalhe, né? Obrigada. É importante isso, Regina. 2 aspectos. Primeiro, a questão da evolução e segundo, o tempo. A evolução, esse princípio inteligente e tudo, se você observa a questão 607 do Livro dos Espíritos, os Espíritos já deixam claro esse processo. Essa questão é que fala da transformação do princípio inteligente em individualidade. Só que ele fala da transformação e deixa uma observação seguinte, que o princípio inteligente, cujo histórico a humanidade está longe de conhecer, porque se deu antes mesmo das primeiras encarnações no plano, ou seja, ele quer dizer que esse é um elemento que está muito longe do nosso conhecimento, para a gente tentar especular como é que é um, como é que é outro. Eles mesmos disseram, a humanidade está lendo, o período de humanização na Terra, cujo princípio inteligente assim se fez e que o seu histórico está longe de ser conhecido. Então, isso é para tirar as especulações daquilo que não nos faz caminhar. Eu me detenho muito lá atrás. É o que Jesus falou em relação à lei. Ele não queria trabalhar com leis antigas, ele queria trabalhar com as leis aplicáveis, quando ele diz dar o seu fiel cumprimento. E a questão da atemporalidade, é fácil a gente perceber o fator tempo. Como é que se mede o tempo? Pelas horas, pelos dias, pelos meses, pelos anos, séculos. Isso tudo, gente, é medida de espaço. Hora não mede tempo. Dia não mede tempo. Porque o que é uma hora? 1/24 do espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. O que é um ano? Todo o espaço que a Terra percorreu em torno do astro, em torno do Sol. Então nós estamos medindo distâncias e transformamos em tempo.
a hora, o dia, o que é um mês, um 12avos de todo esse espaço que ela percorre. Então isso não é medida de tempo. Então o que é o tempo? O desgaste do relógio. Esse é que é o tempo. Enquanto o relógio mede o espaço, ele se desgasta no tempo. Porque o tempo ele não é medido, ele é intensificado pela vivência nele. Por isso anos não são contados. Por isso as dimensões são espaço-tempo diferenciados. Quer ver um tempo no mundo espiritual, só para a gente ter uma amostra, né, uma amostragem do que é uma relatividade de tempo? Todos nós aqui sonhamos. E há sonhos que nós desenvolvemos atividades, que aqui acordados em vigília, nós levaríamos um dia todo para fazer. E fazemos isso em 5 minutos de sonho. Você entra num ônibus, viaja 400 quilômetros e acordou em 5 minutos. E você sentiu todo o trajeto dos 400 quilômetros. Você sonhou que o ônibus parou na cidade tal, na cidade tal, na cidade tal, na cidade tal, e fez isso em 5 minutos. E a intensidade, o sentir, é todo ele desse tempo todo. Por isso que os espíritos, a dimensão espiritual, ela não trabalha com medições, trabalha com momentos psicológicos. O momento psicológico, por exemplo, quando você vê lá no livro de... vamos pegar aqui uma previsão. Vamos pegar em João, que seja, né, o capítulo 16. Chegará o dia que não mais falarei em parábolas. Falarei abertamente das coisas do Pai. E neste dia rogareis ao Pai por vós, e eu não vos digo... Rogarei ao Pai e eu não vos digo que rogarei mais por vós. Chegará o dia. Joel, né, quando fala do aspecto mediúnico, né, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Naqueles dias. Vem Emmanuel, né, para tratar a mesma ideia de Joel, do profeta Joel, e fala, né, a mediunidade, né, é aquela luz prometida pelo divino amigo, né, que seria derramada sobre toda a terra aos tempos do Consolador prometido. Não trabalha com datações. Se olhar o versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, que fala das predições, que Jesus fala o sermão profético, ele diz: quando e onde essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Por quê? Porque não depende de tempo. E Emmanuel, quando ele vai descrever o surgimento do Espiritismo, que ele vai datá-lo, o que ele fala? O Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações, ajustar o espírito humano. Que data que foi isso? A hora psicológica das grandes transformações. Está lá no livro A Caminho da Luz. Então vejam, não é temporalidade material, é temporalidade matural, ou seja, de maturação. É algo que tem que estar em condições, tem que estar preparado. Por isso que ninguém tem prazo para se melhorar. Tem momento para se melhorar. E o ponto-chave de tudo isso é porque nós lidamos com a imortalidade. E eu pergunto, o que são 100 anos para uma imortalidade? O que são 200 anos para a imortalidade? E aí nós começamos a perceber, tudo que nós já vivemos é a menor parte da nossa vida. Porque se eu sou imortal, o que eu nunca vivi é o que mais tem. Porque o já vivido teve início. E eu estou mais próximo do início do que da imortalidade, porque ela não tem fim. Então, tudo que eu já fiz, na verdade, é a menor parte do que eu ainda posso fazer. Por isso que vão se sedimentando. E nós vivemos em dimensões temporalizadas, né? Espaço como sendo o percurso, o tempo como sendo o percurso do espaço, mas na verdade nós transcendemos a isso. Por isso os espíritos não têm pressa. Porque não tem como haver pressa. Daí Jesus dizer, primeiro a semente, depois a erva, depois a espiga. Quando ele vai falar em Mateus, né? Que quer mostrar que tudo tem a hora, né? E o que ele fez? Se não repetir numa linguagem parabólica, ou seja, comparada do agricultor, né? Primeiro a semente, depois a erva, ou seja, a árvore, depois a espiga, e depois o fruto, a colheita. Ele foi falar de uma forma bem inteligível do que o Eclesiastes falou numa forma
apenas cognitiva, apenas não no sentido pejorativo, cognitiva, né? Tudo tem o seu tempo e debaixo dos propósitos de Deus, ou em outras traduções, né? Tudo tem seu tempo, para cada ocupação chega a sua hora. E aí ele descreve, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de ir, há tempo de vir. Jesus fez da mesma forma, mostrando, olha, tudo tem o tempo, né? Acalma, não é ficar inerte, acalma, porque tudo tem o tempo de acontecer. O que vem antes do tempo é abortado. O que vem depois do tempo é desprezado. Então, o que nós temos que fazer nos sinais é olhar se o momento está correto, olhar se a atitude está correta. Se feito de maneira correta, no momento correto, o resultado é certo. Atitude errada em momento certo, o resultado é errado. Atitude certa em momento errado, o resultado é errado. Então, por isso, nós temos que estar sempre fazendo a leitura do que está acontecendo, a leitura do tempo e aguardar quando for necessário. Muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, disse Jesus, né? Mas vós não podeis suportar agora. Agora, depois pode, né? Porque senão seria desprezado, porque estava antes do tempo. Então essa é a ideia do tempo, é de maturidade. Então não é de pressa, não é com correria, não é com atabalhoamento, né? Não é porque já está fora do tempo. Não, não. Tudo está dentro do tempo. Eu posso dilatar, melhor dizendo, postergar resultados, mas tudo tem o tempo de se fazer e de se refazer também, de começar de novo se necessário. Essa é a ideia de tempo. Por isso a espiritualidade é muito serena, né? Certa vez, diz um senhor que foi encontrar com Deus, foi entre aspas, né, para o céu, lá na ideia, foi encontrar com Deus e percebeu essa questão de relatividade do tempo, relatividade de espaço, relatividade de montante, de valor, e chegou para Deus e falou assim: Deus, o que é 1 milhão, o que são, né, 1 milhão de dólares, de reais é nada, de dólares. E aí Deus disse assim, um tostãozinho. Deus, o que são 100 anos? Ele disse, um segundinho. Então ele falou assim, me dá um tostãozinho, e Deus falou, espera um segundinho. Ou seja, tempo é relativo, né? E os espíritos não trabalham com isso. Gente, nós vamos realmente encerrar, né? Agradecemos. Sim. Então, peraí, mais uma pergunta. É porque eu sei que Jesus, tudo dele era muito bem planejado. E a minha dúvida é com relação ao desfecho dos contos, quando ele falava a história, parece que não era específico, uma coisa generalizada. Então, isso me deixa muito... Mas ele tinha que ser generalizado. Porque, veja, ele disse, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Todos. Então, os ensinos do Cristo não eram para ficar circunscritos, embora ele se valesse situações daquelas pessoas, mas é para todos. Por isso não tem desfecho dirigido, né? O desfecho é sempre para todos, né? Porque o chamado, o convite é para todas as pessoas, para quaisquer gerações, quaisquer culturas. Por isso é que ele, de fato, não poderia circunscrever, trabalhar só com um elemento, né? Veja, por exemplo, não tem como ser rápido, veja, por exemplo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Olha o que acontecia ali. Para os não samaritanos, né, porque a gente chama judeu, judeu não é um nome que se aplicaria para a época. Para a época, judeu era habitante da Judéia, era da tribo de Judá, né, que depois se juntou à tribo de Efraim. Mas vejam, o hebreu era todo o povo, e o samaritano era hebreu. Então você tinha hebreu galileu, hebreu samaritano, hebreu judeu, né? Então a gente usa o termo hebreu porque pega todos eles. Então os samaritanos entendiam que para adorar a Deus só se faria com precisão no Monte Gerizim, né, o Monte de Jacó. Para
os não samaritanos, e aí entra a corrente dos judeus, de galileus, das correntes filosóficas, religiosas, saduceus e outros, para eles a adoração eficaz deveria ser feita no templo, porque a sinagoga é local de estudo, não é local de adoração. E a adoração tinha que ser feita no templo. Então veja, samaritano, Deus te adora no monte, judeu, ou não samaritanos, Deus se adora no templo. E Jesus fala o que para a mulher? Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, olha, não é no monte, necessariamente, não é no templo, mas para todos nós que não éramos hebreus, não somos hebreus, não é lugar, é estado íntimo, é a relação direta. Então, é para todos, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então o elemento é espírito e verdade, ou seja, consciência para consciência. E aí depois, quando você vai lá em Mateus, capítulo 6, da oração, o que ele fala? É uma relação direta entre a pessoa e o Criador. Entra no teu quarto, fechando a porta, ora em segredo ao teu Pai. E o teu Pai, que tudo vê em segredo, te recompensará. Tudo vê em segredo. E o que os Espíritos falam com relação ao mesmo assunto, a oração? Questão 659 do Livro dos Espíritos. O que ele fala? Eles falam, orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Eles colocam 3 fases. E Jesus colocou 3 fases. Entrar na porta, pensar em Deus. Aproximar-se de Deus, fechar a porta, pôr-se em contato com Deus. Ora ao teu Pai que está nos céus. Então veja que é para todos, não é para uma pessoa só. Então, por isso, nenhum ensino de Jesus vai ter desfecho pessoalizado. Ele vai ter desfecho sempre para todas as pessoas. Porque ele dizia, eu vim para que todos tenham vida. Todos. E a tenham em abundância. Ou seja, entendendo toda o que é a dinâmica da vida. Gente, acho que agora vai. O Felipe vai trazer a nossa brincadeira que encerra, porque hoje foi a reunião do pão de queijo com piqui, Minas Gerais e Goiás, né? Nós agradecemos imensamente ao Simão Pedro. Tem o doce de leite também. Tem os dois, claro. E um queijinho da Serra da Canastra. Nós adotamos o pão de queijo e fazemos muito bem. Exatamente, exatamente. Adotamos o pão de queijo e estamos levando muito bem. Beleza. Felipe, tem um verso de música que fala bem sobre essa atemporalidade. Encerra para a gente com ele, por favor. Vamos citar então aqui um contemporâneo, Gilberto Gil, a Refazenda, né? Diz que o abacateiro, teu recolhimento é justo, e o significado da palavra temporão, enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate e à noite será mamão. Muito bem. Entre tomate, mamão, piqui, pão de queijo, doce de leite, queijinho da Serra da Canastra, fica aqui o nosso até breve. Obrigada a participação de todos.